Olá, eu sou Flávia Carvalho e eu tava com saudade de aparecer por aqui. O último vídeo que eu coloquei aqui no canal foi um vídeo no final de janeiro, né? Eu tava assistindo ele hoje para poder pegar um gancho para gravar esse e fazer o roteiro. E aí eu vi que eu gravei um outro vídeo no início de fevereiro. Porque depois daquele último vídeo que eu coloquei aqui no canal, eu tava bem empolgada, né, com a colocação dos vídeos esse ano e tal. Falei assim, vou manter regularidade e tal, mas como eu falei nos vídeos, eu ia fazer o foco, né, ia manter o foco de fazer aquilo que tava dando pra fazer no dia, né, com esse foco, sem essa cobrança. Eu falo disso nos outros vídeos. E aí eu fui pra minha consulta com a neurologista. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, sobre minha astenia grave, se você tá caindo aqui de paraquedas. Eu fui para minha consulta. E aí eu gravei o vídeo, né? Logo no início de fevereiro, como eu disse. E quando eu editei o vídeo, porque aí eu gravo, edito e tal. Quando eu terminei de editar e eu assisti o vídeo, eu não gostei do vídeo. O vídeo me fez mal. E eu vi que eu precisava dar uma parada e arrumar a minha cabeça, coisa que eu já estava prevendo desde o início do ano, que a gente precisava se preparar para esse ano. Eu falei, eu tô muito, assim, muito dura comigo mesma e dura com as situações, né? Tô muito, nossa, não dá. E aí eu fui fazer isso, dar uma respirada, dar uma entendida nos meus hormônios. Provavelmente eu tô entrando aqui na minha fase de climatério, então a idade chegando. E aí o humor tá oscilando, então eu fui organizar isso na minha cabeça, que eu falei, não, calma, você não vai se atropelar, né? E não adianta eu falar para vocês fazerem uma coisa que eu não tô fazendo, que é manter o meu tempo com tranquilidade. Então, teve esse momento, eu fiquei bastante abalada com algumas coisas que estavam acontecendo naquele período e com a minha consulta, que eu já vou falar sobre ela. E depois veio a onda de calor, que me derrubou com a minha astenia. Que se você não sabe, muito calor ou muito frio, dependendo da sensibilidade que a pessoa tem, piora demais os sintomas da miastenia. Então eu fui ficando com muitas dificuldades, me mantive no trabalho, eu continuo trabalhando, tá? Mas eu tô trabalhando em casa, então assim, a energia que eu tinha, o que eu falei nos vídeos anteriores, eu vou pegar e vou ver o que eu posso fazer hoje, o foco é hoje. O que dá para fazer, não vou ficar me cobrando, me alucinando, né? Então eu pegava essa energia e focava naquela questão do trabalho que eu precisava apresentar e que eu precisava entregar, né, do meu trabalho. E também estudar, eu comecei a estudar nesse período, que era uma das coisas... 2000 anos depois. A luz e o enquadramento talvez mude aqui, porque caiu a luz, uma bagunça. Vamos lá. E estudar, que era um dos projetos que eu tinha para esse ano. E aí, nesse momento que eu estava me resguardando, me equilibrando, entendendo porque que eu estava tão negativa, que eu estava tão para baixo, assim, né? Eu faço terapia, então eu fui tratar isso na terapia, várias coisas. E eu vi que teve a ver com a consulta, com o resultado da minha consulta. E aí eu fui pegar para fazer alguma coisa que desse para eu descarregar ali e me sentir mais viva, assim, além do trabalho, né, que assim, usa grande parte da minha energia. E eu comecei a estudar. O calor fez com que eu desse um intervalo no estudo, a coisa ficou mais amarrada, mas eu continuei me exigindo para a questão do trabalho, administrando. E agora deu uma melhorada a temperatura. Eu já passei pelos meus dias de menstruação, que tá uma loucura, como eu falei, devo estar entrando aí no climatério, porque tá enlouquecido. Né? E o que aconteceu na minha consulta? Vamos lá. Gente, eu não gostei. A consulta foi em janeiro, eu ainda não conversei com ela depois disso.
Eu não estava bem no dia da consulta, eu estava bastante enfraquecida, então eu fui muito mal nos testes, isso mexeu comigo. Além disso, o diálogo com ela, a conversa com ela não foi bom pra mim, né? Eu não tô falando dela, eu tô falando pra mim. Eu não me senti bem. E isso mexeu comigo. Mexeu comigo a questão de perceber que tanto no protocolo do tratamento, como na medicação, não tem muito o que fazer. Né? Isso é uma coisa que a gente lida desde o início. Quando a gente começa com o diagnóstico, a gente fica na expectativa de o que vai entrar, o que vai melhorar, o que vai fazer. E com o passar dos anos, hoje eu já tenho bastante tempo de diagnóstico, né, gente? Meu diagnóstico foi em 2014, então faz aí as contas. Com todo esse tempo, a gente já sabe que pouca coisa muda, né? Mas isso não nos livra de ter a frustração e tá tudo bem. Eu tenho falado isso assim, tá tudo bem, né? Você sentir essa frustração também ou você não sentir. O que não é legal é a gente perder a sensibilidade de entender o limite do outro. Naquele momento, pra mim, foi algo que foi difícil, né? Eu parar e pensar e ela falar, olha, a gente vai tentar mais um tempo, mas se não melhorar, volta com corticoide. E eu pensei, tudo bem, se eu tiver que tomar o corticoide para melhorar, legal, mas eu também sei que eu tomei o corticoide tanto tempo e realmente eu fiquei muito melhor, mas aí eu caí na expectativa de tirar o corticoide, né? E eu ainda não consegui resolver o problema da minha visão, da catarata que eu tô, a questão da diabetes, que eu fiquei pré-diabética com o uso do corticoide, regrediu, melhorou, e eu vou voltar a tomar. Essas coisas passam na cabeça da gente, é normal que passe. Outra coisa que aconteceu na consulta é que ela me passou uma medicação diferente, e eu cometi um erro porque eu não falei pra ela que eu não ia tomar a medicação e que eu não me adequo àquela medicação. Ela passou salbutamol, então eu tô estudando para fazer uns vídeos falando do uso do salbutamol para miastenia autoimune, porque o uso do salbutamol, eu já conheci muita gente que eu conheço que tem miastenia congênita usa o salbutamol, tá? Para congênita, e agora eles estão começando a usar com a miastenia autoimune, e tem aí uns artigos que começaram a sair, então eu estou estudando para poder falar para vocês, tá? Mas há uma questão, eu tenho intolerância a salbutamol. Mas como é que você sabe disso? Porque eu na adolescência tive bronquite e uma das tentativas de medicação na época foi o salbutamol, que é o Aerolim, né? E eu não me adequei, eu tinha taquicardia, eu não me dei bem com ele. Então eu uso até hoje, quando eu tenho falta de ar da bronquite, que voltou depois de tantos anos de tratamento, voltou, eu uso, pegar aqui, Berotec, mas é outra coisa. E aí eu vou precisar entrar em contato com ela, falar com ela sobre isso, enfim. Mas isso mexeu comigo na época, sabe? Eu fiquei assim, nossa, coisas de quem convive com uma doença crônica, né? E a gente tem esses dias. Eu estava falando sobre isso na época e é isso. Foi o que aconteceu. Agora eu tô melhor porque o tempo tá mais fresco, eu continuo trabalhando, voltei a estudar e voltei a gravar vídeo. Eu vou retomar, como eu tinha pensado em fazer lá no início do ano, tratar sobre a questão da rede de proteção mais especificamente, assim, no detalhe, tá? E vou começar, já estou estudando e vou terminar o estudo sobre esse uso do salbutamol para poder compartilhar com vocês e falar melhor sobre essa decisão que eu tive de não tomar. Mas eu ainda tenho que falar para a pessoa mais importante nessa história, que é ela. Mas eu vou falar, tá bom? Bom, foi isso que aconteceu, eu tô aqui. Esse vídeo é só mais assim para dar uma notícia, né, que teve muita gente perguntando cadê você e tal.
Foi isso que ocorreu. O ano, continuo achando que vai ser um ano difícil, porque tem sido um ano difícil, né? Muita coisa acontecendo, mas como eu disse, a gente tem que se preparar para viver esse ano. E foi exatamente isso que eu fiz, foi o que eu falei. Num ano assim complicado que a gente já imagina, a gente não pode se deixar levar, a gente tem que ser capaz de perceber, olha como eu tô, como eu percebi vendo o vídeo, nossa, como eu tô para baixo, assim, vamos mudar isso, vamos retomar, se permita fazer isso. E foi isso que aconteceu, né? Eu precisei seguir o meu conselho, que eu estava falando nos vídeos. Eu parei, entendi o que estava acontecendo, o que estava me atingindo, o que estava me abalando, o que eu estava permitindo que me atingisse, para eu poder retomar e continuar vivendo, né? Mantendo a vida em movimento, no trabalho, nos estudos. E hoje estou aqui fazendo vídeo. Por hoje era isso. Como eu disse, eu vou voltar falando sobre a rede de proteção e o salbutamol um pouco mais à frente. Se você chegou até aqui, muito obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.